E aí, gente boa? Bom dia, bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito da maturidade cristã. É muito interessante esses textos que eu vou ler aqui agora para vocês, porque muitas pessoas elas acabam entrando no corpo de Cristo, nascem de novo, e a Bíblia diz que aqueles que nascem de novo são como crianças espirituais. Estão em um processo de crescimento. E olha o que diz o texto aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3 em diante. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Olha que interessante esse texto, hein? Então o que ele vai colocar aqui é que existem pessoas que, ao entrarem no corpo de Cristo, eles têm um processo de amadurecimento lento. E isso é elogiado por Paulo? Não. Pessoas que têm um processo de amadurecimento lento, Paulo diz que eles são carnais e que eles precisam ficar se alimentando de leite. Uma coisa é quando alguém acaba de entrar no corpo de Cristo. Isso é supernatural, alguém ainda ter comportamentos de criança, de menino. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê pessoas entrando no corpo da igreja e a pessoa ainda tem os seus vícios, tem as suas mazelas do velho homem, tem os seus comportamentos, os seus trejeitos. E a gente fala: você não está na igreja? Por que não largou isso? Você não está na igreja? Por que não deixou de fazer isso? Mas aquela pessoa acabou de entrar no corpo de Cristo. Ela ainda vai passar por um processo de amadurecimento. É bem verdade que existem pessoas que são libertas assim, de imediato. Mas aí, algumas das vezes, são alguns vícios pontuais, como o cigarro, né? Mas o comportamento, o caráter ainda precisa de um processo de amadurecimento. E é aí que entra o discernimento do apóstolo Paulo ao ver uma igreja que havia pessoas ali dentro que estavam vivendo como se a vida de menino espiritual era a vida realizada e desejada. Quando Paulo vai dizer que isto não é. Viver uma vida debaixo de uma carnalidade, viver uma vida debaixo de uma meninice, é sintoma de criança espiritual. E Paulo queria colocar palavras de manjar para algumas pessoas. Queria colocar palavras de manjar. Manjares, pratos com comida sólida. Mas não pôde. Tinha que colocar leite de novo. Sabe qual é a palavra de leite? Fé, arrependimento, imposição, batismos, que é o que o escritor aos Hebreus vai falar lá em Hebreus no capítulo 6. Como eles não tinham a mente exercitada para discernir tanto bem quanto mal, logo eles estavam então sem saber discernir a palavra de Deus. A mente ainda não estava amadurecida para isso. Há uma necessidade geral da igreja, do corpo de Cristo, de buscar o entendimento da palavra e o amadurecimento cristão. A igreja precisa viver isso. A igreja precisa reconhecer isso. Outro sim. Além disso, também saber que as pessoas que entram na igreja, elas não obrigatoriamente têm que mudar da noite para o dia.
e muito menos de um dia para o outro. Elas precisam de um acompanhamento. Elas precisam ser acompanhadas. Elas precisam ser discipuladas. Elas precisam ser amadas. Elas precisam ser acolhidas. Elas precisam ser cuidadas. Elas precisam ser apacentadas. Uma vez que esses irmãos chegam no corpo de Cristo e eles são cuidados, amados, treinados, aí sim, depois de um tempo, você já pode começar a cobrar aquilo que a ela foi revelada. Porque o fato de ela entrar na igreja não significa que ela tem que mudar da noite para o dia. Porque ninguém muda da noite para o dia. Então nós temos esses dois extremos. As pessoas que não querem mudar, que é um processo que já era para ter acontecido há bastante tempo, mas continua na mesma coisa. E tem aquelas pessoas que estão dentro do tempo ainda de mudança e que são cobradas como já tivessem que ter sido mudadas. Então nós temos que observar muito bem isso para que a gente não venha cobrar demais e também não cobrar de menos. Como eu gosto sempre de frisar, a vida do cristão ela tem que viver sempre com um bom equilíbrio. O equilíbrio é o fiel da balança. Então, pessoas que estão na igreja há mais tempo, elas precisam amadurecer para ontem. Uma outra coisa interessante que vai dizer desse texto aqui são as características das pessoas que são carnais, olha só. Ó, vai dizer que há inveja, que há contenda, que há divisão. Sintoma de criança espiritual invejosa, fofoqueira, vive fazendo panelinha na igreja. É sintoma de pessoas carnais, porque toda criança é carnal. Porque o que é a pessoa carnal? É a pessoa que ainda não atingiu a maturidade. Ou seja, andar em espírito. Porque andar em espírito requer treinamento, requer amadurecimento, domínio da palavra, comunhão com Deus por meio do seu espírito, maturidade cristã. Então a pessoa que ela é carnal, ela não tem os sentidos exercitados, logo não amadurece e tem comportamento de menino e tem comportamento de criança. Puxa vida, mas aquela pessoa é obreira, aquela pessoa é diácono e vive deste jeito e tem este comportamento, é porque certamente alguém pôs as mãos sobre ele para colocar ele em algum cargo na igreja, ou algum ofício ministerial na igreja, mas aquela pessoa ainda não tem maturidade suficiente para poder exercer aquela função ministerial. E aí da onde vem os escândalos. Às vezes a gente fica com tanta pressa de colocar pessoas para trabalhar, para encher de trabalhadores, e qual é o resultado? Escândalo. Pessoas que estão o tempo inteiro ali na frente de todo mundo fazendo alguma coisa, ou cantando, ou pregando, ou ministrando algo, mas chega lá fora, todo mundo sabe como é que essa pessoa é. Sabe o que significa isso? É impor as mãos precipitadamente, que Paulo fala para Timóteo. Precipitadamente, antes da hora. Não se deve impor as mãos sobre alguém antes da hora. Tem que ser na hora certa. Se a pessoa mais na frente se desviar, aí é outro papo. Agora, o que você não pode é ser cúmplice dos pecados desta pessoa. Uma pessoa carnal, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que faz contenda, uma pessoa que faz panelinha, que faz dissensão, que tem carnalidade, que todo mundo sabe que tem mau testemunho, mas aí de repente você com aquele pensamento de que eu vou colocar essa pessoa para trabalhar, porque aí ela vai crescer em Deus. Quando você faz isso, você está colocando a mão precipitadamente na cabeça daquela pessoa. Você não está agindo de acordo com as Sagradas Escrituras. E aí, com razão, vão sofrer. Vão sofrer calúnias, vão sofrer apontamentos de dedo, o nome do Senhor será blasfemado por causa de comportamentos como esses. Então veja a importância de um discipulado bem feito, de um crescimento bem feito, de um amadurecimento bem feito
no corpo de Cristo. Vamos meditar nisso e vamos fazer a Igreja de Jesus crescer em maturidade. Fico com essa palavra em nome de Jesus.